E é justamente aí que se esconde uma das maiores ilusões da nossa geração. Acreditamos que precisamos buscar algo fora de nós para preencher um vazio interno. Isso gera uma inquietação na alma. E será que realmente estamos em busca de algo externo? Ou estamos apenas tentando preencher um buraco interno inconsciente? Gente, vamos abrir o olho. O convite hoje, queridos ouvintes, é para abrir os olhos, mas não apenas esses olhos da visão física, não. Estamos falando de abrir os olhos da mente, da percepção, para além da matéria, ou, se você preferir, do espírito. Fica com a gente porque o que a gente vai conversar aqui pode mudar muita coisa na sua vida, na forma como você lida com os desafios da vida. Vamos refletir juntos aqui sobre como estamos vivendo, como temos uma incrível habilidade de criar problemas. Isso é verdade. E o pior, né? O problema nunca é o problema, mas sim a ideia que nós temos sobre o problema. Então, você já se pegou vendo sem realmente olhar, ouvindo sem escutar de verdade? É curioso pensar nisso, né? Ver e ouvir com os olhos e ouvidos físicos é uma coisa, mas quando a gente começa a ver e a ouvir com a consciência, hein? Com o espírito desperto, isso muda tudo, gente. E talvez seja aí que a vida comece de verdade, né? A gente vive preso a uma pressa constante e, infelizmente, uma grande ilusão. Correr para ser alguém, correr para fazer alguma coisa, para alcançar alguma meta. Mas será que a gente está mesmo chegando a algum lugar com isso tudo? Ou será que, no fundo, nós estamos apenas nos afastando de nós mesmos, né, Eliane? Essa é uma boa pergunta. Será que estamos nos afastando de nós mesmos? Nos afastando de quem realmente somos? Infelizmente, sim. Estamos nos afastando cada vez mais de nós mesmos. Nos afastamos da nossa essência, porque o mundo moderno nos empurra o tempo todo para fora do nosso eu. É sempre fora, né? É para fazer, é para ter, para conquistar, para cumprir, é para parecer aquilo que não somos. E, no entanto, quanto mais a gente se movimenta por fora, mais a gente se perde por dentro. A gente se perde de nós mesmos, como se o fora fosse o essencial e não existisse o eu interno. E isso nos torna insensíveis ao simples, ao belo, ao momento presente. Buscamos fora algo que, na verdade, só pode ser encontrado dentro. E isso, gente, é muito insano, é muito louco, porque isso gera um desgaste de energia muito grande e você passa a ser criador de problemas e de dificuldades. Vivemos em um movimento quase automático, presos a rotinas, às demandas do dia a dia. E com isso acabamos nos tornando, como disse, insensíveis ao simples, ao belo e ao momento presente. E é justamente aí que se esconde uma das maiores ilusões da nossa geração. Acreditamos que precisamos buscar algo fora de nós para preencher um vazio interno. Isso gera uma inquietação na alma. E será que realmente estamos em busca de algo externo ou estamos apenas tentando preencher um buraco interno inconsciente, não é? Um exemplo disso é aquela pessoa que passa o dia inteiro navegando na internet, pulando, né? A gente fica lá de vídeo para vídeo, de postagem em postagem. Ou aquele que se agarra a vícios, como o álcool, ao fumo, na tentativa de se distrair ou de sentir uma emoção mais forte que o tédio. A pessoa pode até pensar que está se divertindo, está se distraindo. Quantas pessoas falam, eu preciso fumar um cigarro para esparecer? Pois é, mas isso é uma ilusão, porque quando a tela do seu celular se apaga, quando o seu cigarro se apaga, ou a garrafa lá do seu uísque termina, o silêncio retorna. E com ele,
aquela incômoda sensação de que algo está faltando, é um abismo de vazio. E sem perceber, a pessoa retorna e corre para abrir outro aplicativo, buscar outra distração, acender, né, um outro cigarro, uma outra garrafa de uísque, tudo numa tentativa quase desesperada de fugir de si mesma. A pessoa não tolera o silêncio com medo de ficar a sós com ela mesma. Então veja que o problema não está no celular, não está na internet, no álcool, no cigarro. O problema está na ausência de um encontro verdadeiro com você mesmo. Porque quando a gente não se conhece, qualquer barulho, qualquer ruído serve para nos afastar do nosso próprio vazio. E é por isso que tantos se sentem cansados, desvitalizados, ansiosos, angustiados e até depressivos, né? Muitas vezes, mesmo sem que haja uma razão para isso. A verdade é que nós estamos profundamente conectados com tudo, gente. Com as pessoas, com a natureza, com o universo. A física quântica, por exemplo, vem mostrar para a gente que tudo está interligado, né? Não há separação real. A filosofia também, Heráclito, né, o filósofo grego, dizia tudo flui. E flui mesmo, né? Nós somos ondas num mesmo oceano. Essa visão de que tudo está conectado muda a vida. Nós deixamos de nos ver como seres isolados, tentando sobreviver, e começamos a perceber como parte dessa grande dança que é existir, né? Como dizia Buda, o sofrimento nasce da ilusão da separação, do apego e da busca incessante por algo fora de nós, como a Eliane falou. E quando a gente fala de realidade, é impossível não pensar que tudo o que vivemos é fruto da interação da nossa consciência com o universo. É como se nós estivéssemos numa grande simulação. A forma como a gente olha para o mundo influencia diretamente o que nós vemos e o que nós vivemos nesse mundo. Isso significa que a nossa percepção molda a nossa realidade. Os nossos pontos de vista, que são o produto das nossas crenças, julgamentos e ideias fixas, funcionam como filtros. Quando nos apegamos a eles, a realidade fica pesada, fica limitada, e a nossa essência divina não consegue agir. Mas quando a gente solta, quando nós nos libertamos das coisas, digamos assim, mundanas, tramitando entre o material e o espiritual em harmonia e em ressonância, a gente abre espaço para novas possibilidades. E acreditem, soltar pontos de vistas fixos é mais importante do que você pode imaginar. Ao deixar de lado os pontos de vistas e os julgamentos, permitimos que a vida se manifeste de forma mais leve, mais autêntica, mais fluida, porque passamos a viver em conexão com a nossa essência divina. A realidade deixa de ser algo rígido e passa a ser algo em constante movimento, como realmente é. É quando nos abrimos para o novo, é quando convidamos o novo a entrar na nossa realidade. E isso só é possível se estivermos presentes. Presença, gente, é a chave, porque todas as possibilidades que existem só existem no momento presente. A cada segundo que você não está presente, ou seja, está distraído com preocupações do dia a dia, né? Do dia de amanhã, ou revivendo o seu passado, remoendo mágoas, culpas, você deixa de perceber as possibilidades que estão disponíveis para você. E elas passam porque você não está presente. E não estando presente, você não percebe aquilo que o universo ou Deus quer te entregar, quer te mostrar, quer te trazer uma nova consciência ou uma verdadeira consciência. Tem uma história da tradição oriental que diz que certa vez Siddhartha Gautama, o Buda, já em idade bem avançada, passava por uma floresta junto com os seus discípulos quando encontrou aprendizes de um outro mestre. E um desses aprendizes do outro mestre foi logo dizendo: o nosso mestre é um grande avatar. Ele levita e faz materializações extraordinárias. Nós mesmos presenciamos isso. Nós somos testemunhas. E fixando o olhar nos discípulos de Buda, esse jovem perguntou: o que vocês têm a dizer sobre o seu mestre? O que ele pode fazer? Que milagres ele realiza? Siddhartha Gautama escutava tudo silenciosamente e deixou para os seus discípulos responderem à provocação. E então, um logo se adiantou e respondeu: o nosso mestre, quando está com fome, come, e quando ele tem sono, dorme.
Ele nos ensina a andar quando estamos andando, a comer quando estamos comendo, a sentar quando estamos sentados. E aí um dos que estavam provocando, inconformado, disse assim: "O que vocês estão falando? Chamam isso de milagres? Isso é o óbvio, todos fazem essas coisas." E o ponderado discípulo de Buda retrucou: "Engano de vocês. Quase ninguém faz isso. Quando as pessoas dormem, pensam sem cessar, estão dispersas no sono. Quando comem, estão distraídas, falando mil coisas. Quando andam, estão desatentas e qualquer ocorrência lhes rouba a atenção. Mas quando o meu mestre dorme, ele apenas dorme. Somente o sono existe naquele momento e nada mais. E quando sente fome, ele apenas come. Ele sempre está no lugar onde deve estar, ou seja, jamais é arrebatado pelos fatos ou acontecimentos que se foram ou pelos que hão de vir. Vive sempre no momento presente." Essa história, gente, apesar de antiquíssima, é muito atual. Parece óbvia, mas não é, né, Eliane? Então, é exatamente isso que estamos falando. Essa história mostra exatamente o que significa viver no presente de forma simples. A maioria de nós não vive o agora, dorme pensando em mil coisas, nas contas para pagar, na briga que teve com seu chefe, com seu marido, com a sua mãe. Quando se alimenta, fica preocupado com o que ainda tem que fazer, não está presente com a sua alimentação, com seu corpo, com seu paladar. Andamos mais com a mente lá na frente, né? Não percebemos o caminho, os nossos passos, a nossa respiração. E isso tudo, gente, nos rouba a vida. É por isso que precisamos resgatar a simplicidade. Estar no momento presente é perceber o simples. É perceber o gosto de um café, é perceber a beleza de uma flor, a beleza e a inocência de um animal. É saber reconhecer quando é hora de agir e quando é hora de parar, quando é hora de aceitar. Nem tudo precisa de reação. Às vezes, o que chamamos de problema é apenas uma situação qualquer que poderia passar sem grande impacto se a gente não colocasse tanto peso no fato. Se a gente não tivesse uma ideia do que é problema. Quer ver um exemplo disso que ela acabou de falar? Imagina um casal que planejou assistir um filme juntos à noite. Só que aí um deles chegou cansado, com dor de cabeça, e tudo que ele queria naquele momento era silêncio. O outro, frustrado, começa a pensar que o parceiro não se importa mais, que algo está errado na relação. Mas será mesmo que isso é um problema, gente? Ou é só um momento em que o outro precisa de uma pausa e não de cobrança? Mas na hora que alguém se frustra, não consegue reconhecer as necessidades do outro. A expectativa que colocamos no outro nos rouba do momento presente. Se houver espaço para compreensão, o que poderia virar um conflito se torna um cuidado, né? No exemplo que eu dei, a pessoa que estava animada com o filme pode preparar um chá, pode deixar o ambiente mais confortável e simplesmente estar ali junto. E o que seria uma decepção, entre aspas, vira uma oportunidade de fortalecer o vínculo, com silêncio, com presença e, acima de tudo, com respeito ao tempo do outro. Às vezes, gente, reagir menos é amar mais. Pois é, existem dois sentimentos que nos roubam o presente. A ansiedade, que nos prende ao futuro, e a culpa, que nos puxa para o passado. E os dois bloqueiam a nossa consciência. Porque se existe alguma possibilidade de mudar qualquer situação, é somente no presente que ela existe. Não é no passado, não é no futuro. Além disso, a nossa mente é cheia de filtros. Temos filtros biológicos, sociais, culturais e acabamos achando que a forma como vemos o mundo é a única verdade. Mas não é, gente. Muitas vezes o que julgamos ser eterno, amanhã já não faz sentido nenhum. E aí tem um ensinamento muito especial do benfeitor espiritual Hamed, que diz o seguinte: todo comportamento humano tem uma lógica por trás, uma forma única de ver o mundo. Então, gente, quando nós julgamos alguém sem entender essa lógica, a chance de estar errado é muito grande. Julgar com base em sentidos estreitos, com uma visão limitada, é muito imprudente. A realidade é impermanente e imutável. O que hoje parece errado, amanhã pode ser visto com outros olhos e passa a ser certo. Quantos de nós já sofremos com problemas e hoje nem lembramos mais deles, não é assim? Por isso precisamos de mais sensatez, mais compaixão e principalmente mais silêncio interno.
Lewis Carroll, há mais de 150 anos, já brincava com essa ideia no clássico Alice no País das Maravilhas. Ele nos lembra que perspectiva é tudo e que o mundo pode mudar completamente dependendo do ângulo com que nós olhamos. A realidade, gente, não é fixa. Ela pode mudar conforme a forma como nós a percebemos. É legal você trazer esse contexto, né? Junto com o clássico do Alice no País das Maravilhas, porque essa ideia está diretamente ligada a conceitos modernos da psicologia, da filosofia e até da física quântica, que afirmam que o observador influencia o observado. Assim como a Alice, somos convidados a abrir mão de perspectivas rígidas, de paradigmas e abraçar a flexibilidade mental para explorar novas maneiras de ver a vida. A história da Alice no País das Maravilhas nos convida a refletir sobre como nossas crenças e suposições moldam a nossa compreensão do mundo, né? A aparente incoerência do País das Maravilhas nada mais é do que o reflexo de como a mente pode interpretar os fatos de maneiras diferentes. Então, a nossa proposta hoje é essa: pare, respire, sinta, olhe de novo, escute com mais presença. Abra seus olhos, mas não apenas os olhos físicos. Abra os olhos da alma. Perceba que tudo está conectado, que você não está separado do mundo, das pessoas, do universo, que a vida acontece, gente, agora. E viver agora é viver com consciência. Viver o presente é o verdadeiro milagre. E sim, você pode mudar a sua realidade, começando por mudar a forma como você percebe a realidade. Quando deixamos de resistir e aceitamos o fluxo da vida, tudo começa a se transformar, porque você literalmente flui com o universo. A pausa abre caminho para algo maior, o serviço. Quando estamos conscientes, conseguimos contribuir mais, a ajudar mais, a amar mais. Porque já não estamos correndo atrás de algo, mas caminhando com presença. E talvez, né, no fim das contas, esse seja o verdadeiro despertar espiritual. Não levitar, nem fazer milagres extraordinários, né, como a história que o Edgar contou, mas simplesmente ser e estar como Buda estava. Estar onde se está, sentir o que se sente, viver o que se vive, sem julgamento, sem pontos de vistas, mudando todo e qualquer paradigma que você já conhece. Por isso, gente, gratidão. Gratidão por você estar presente aqui nesse momento, nos dando o carinho da sua audiência, por estar aqui com a gente nesse momento e que essa conversa continue dentro de você, na sua forma de olhar, de ouvir, de sentir. Esteja presente na sua vida, totalmente. Não se distraia com problemas que nada mais são do que uma interpretação da nossa mente. É isso mesmo. A vida, ela é feita de oportunidades, algumas delas interpretadas por nós como desafios, e a maneira como a gente lida com a vida é, no fundo, a maneira como a gente lida com aquilo que a gente entende como desafio. Olhar para a vida de peito aberto, né, experimentando tudo que ela pode nos oferecer, é o caminho para a gente poder alcançar aquilo que é o grande propósito de todos nós, evoluir como espíritos. Essa consciência que a gente fala tanto de despertar é perceber que, né, como a gente sempre diz, a perfeição divina age em tudo. Então, assim, o problema literalmente é você vê-lo de um ponto de vista que você tem, de uma perspectiva que você está, né? Você tem aquela ideia construída pela sua história, né, pela sua cultura, então, pela sua até própria religião. Então, assim, às vezes o problema, às vezes não, todos os desafios, que a gente nem gosta de falar problema, né? Uhum. Todos os desafios são chamados para você despertar essa consciência maior. E você só acessa essa consciência quando você está 100% com você mesmo. Como a gente falou, como a lição de Buda, quantos de nós comemos, engolimos a comida e não percebemos, né, o que nós estamos nos alimentando? Andamos na correria, né, sempre preocupados com o que tem que fazer, o que tem que, né, agir, ou então como vai ser amanhã, e não percebemos o nosso caminhar, não percebemos o nosso corpo caminhando, não percebemos as paisagens ao nosso redor. Isso é viver de forma simples, né? Simples em tudo.
E é nessa simplicidade que você acessa essa consciência divina que é o momento presente. É isso. Gratidão pela audiência, queridos ouvintes. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ficou com vontade de mais um pouquinho, começa a seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, você encontra a Eliane com @ElianeBim e a mim você encontra com o @EdgarBim. No YouTube também, todos os nossos programas estão lá, mais uma série de outros conteúdos, tem muita coisa lá de expansão de consciência para você poder aproveitar. Acesse o YouTube, youtube.com/BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos, né? Manda os vídeos para as pessoas que você acredita que esse conteúdo também pode ajudar, também pode ser uma contribuição. E se você quiser agendar ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos com a psicanálise sistêmica, com a hipnoterapia e com a constelação familiar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Para falar com a Eliane no WhatsApp, o número é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. A gente espera vocês sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Bom final de semana a todos. Queridos, gratidão pela audiência e todos uma linda e abençoada semana.